belíssima entre Corinthians e Palmeiras, Campeonato Brasileiro Sub-20, e a estrela, mais uma vez, foi Endrick, com um belo gol, garantindo o título do Palmeiras, com confusão na Neoquímica. Agora não pode mais comemorar gol. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos ouvir o que disse o Endrick. E vou pegar o celular também, né, para mostrar pros meus fãs. Pretendo ganhar o coração de todo o Brasil, do pessoal inteiro, né? E falar, né, porque eu quero ganhar o coração dos brasileiros. Então eu peço desculpa também à torcida do Corinthians, porque não tinha outro lugar para comemorar. Eu fiz uma comemoração, mas pedi desculpa, porque eu quero a torcida de todos para mim, né? Não quero desrespeitar ninguém, mas é isso, né? Agradecer a Deus por mais um título, minha quarta final, né? Meu quarto título nesse ano, então é só agradecer a Deus. E o que é que significa ser campeão com apenas 16 anos, levar o Palmeiras a esse bicampeonato na sua carreira que mal começou e você já é tão vitorioso, né? Tá só com 16 anos, né? Ganhando esses títulos, participando da seleção, fazendo tudo isso, né? Participando do profissional, do jogo do profissional, pô, é inexplicável pra mim. Eu só tenho que agradecer a Deus e continuar agradecendo e focado no meu futebol que, como eu tava falando, pretendo um dia ganhar o coração de todo o Brasil. Vai ficar com no pescoço de tanta medalha, o Endrick, rapaz. Olha aí, ó. Será que ele merece chance no time titular? Em 2022... no Palmeiras, 26 jogos e 20 gols. E aí conquistou a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileirão Sub-20. Então são 3 títulos com o Palmeiras nesse ano de 2022. E mais um título na seleção Sub-17 com 4 jogos e 5 gols, números marcantes também, o título do torneio de Montaigu. Se eu li direito, acho que é isso. Todas as finais com a camisa do Palmeiras ele marcou na final. E aí, já deu pra base? Ou eu estou ansioso? Vamos começar com o Prates, que outro dia o Prates ficou bravo quando a gente falou, tá na hora do moleque já ter oportunidade. Você falou, calma. Mantenho. Eu acho que depois do jogo de ontem você mudou. Não, mantenha, Abel. Me parece assim, tá na hora dele começar? O Abel Ferreira já tem levou contra o Santos, ele ficou no banco, por exemplo, pra já viver um outro ambiente. O profissional é uma outra conversa. Trata-se de um jogador que tem chamado muito atenção, que realmente parece que pela idade, até atuando contra atletas mais velhos que ele, 2, 3 anos mais velho que ele é muito acima da média. Agora, o profissional hoje, Abel, não tem uma necessidade de colocá-lo para jogar. Isso que a gente tem de pontuar, né? Porque, mais uma vez, é bom ressaltar o trabalho muito bem feito pelo futebol do Palmeiras. O Palmeiras hoje, como clube, em relação à parte da base, à parte profissional, está muito à frente da maioria dos clubes do Brasil em relação à mentalidade, a profissionalismo. Isso falta contra o Atlético Paranaense, o atacante mais decisivo. Então, lá na Arena da Baixada. Quando o Palmeiras profissional deixa de ganhar, é outra Abel, coisa, mas a bola é redonda. Você precisa de um cara que meta gol, que saiba jogar. Continua. Não, mas assim, quando o Palmeiras não ganhar, eu acho que o nome dele vai ser sempre lembrado. Olha, faltou o Endrick, poderia ter colocado o Endrick. Ele mudaria o jogo. O Palmeiras não está precisando desse momento de ter uma necessidade de lançá-lo com urgência. Tem que colocar no profissional. Eu acho que pode se levar da maneira que o Abel Ferreira tem levado muito bem. Se daqui a pouco o Palmeiras confirma o título brasileiro e faltam 3 rodadas, aí é uma outra história. É um outro peso, uma outra responsabilidade, a pressão já não é a mesma, você já é campeão. Aí eu acho que dá para colocá-lo. Nesse momento, Abel, é maravilhoso o que ele tem feito, mas no profissional, eu acho que não precisa ter essa pressa de colocá-lo no jogo de ontem, a curto prazo assim não. Eu tô com o Abel Ferreira, no time profissional. Eu acho que o Palmeiras está fazendo certo. Primeiro, relacionar. Segundo, entrar aos poucos. Sim. Terceiro, consolidar. Claro que chama muita atenção porque o menino é diferente. Ele não estava se destacando nesse jogo, de repente ele pega a bola e resolve o resultado. Então, acho que meninos teve muitos tudo bem que ele é rápido, ele fez porque ele tem esse talento, mas o time do Corinthians deu muito espaço para ele nessa jogada do gol, não deu não? Sorte dele, aproveitou o espaço. Para quanta gente você dá esse espaço todo, o cara chuta a bola lá na lua? Você viu o que ele fez? Não precisa. Não, tá. Você viu o que ele fez? Onde ele colocou? Então, acho que também o que chama a atenção é que o momento Palmeiras, a formação do elenco daqui para frente, pede um jogador com essas características. O homem de frente do Palmeiras, na verdade, são vários e não tem nenhum, né? São todos para amadurecer. Então, há também essa possibilidade. Quando aparece um jogador assim, tem 2 caminhos para você pegar o jogador dos juniores, né? A necessidade do time, você não tem, por exemplo, um lateral esquerdo, você vai lá e fala, o que tem de lateral aí? Vem tu.
Ou o contrário, o menino dando farol alto. Esse menino está dando farol alto há muito tempo, ele tem 16 anos, gente. Ele é diferente, uma hora vai ter que começar. Agora, o jeito que o Abel... O desafio ele tem mais na categoria de base? Não, nenhum. Na base, nenhum. Mas é importante para amadurecer fisicamente o jogador para jogar com jogadores de outro nível, né? A gente está falando de jogadores... vou citar o Manuel, zagueiro do Fluminense. A batida ali em relação à marcação é diferente. Então, até para ele amadurecer o seu corpo físico, para ter esse embate e não sentir tanto, porque a gente já viu algumas joias que foram de forma prematura lançadas e colocadas para jogar, que o corpo berrou. E aí vem lesões, e aí vem uma série de coisas. É importante que ele respeite um processo, e o Abel tem isso muito claro, né? Quando ele arrasa na copinha, o pessoal acha que ele vai começar a temporada no profissional do Palmeiras, Abel. Vai pra Disney. Vai curtir férias. Vai brincar, vai empinar pipa, vai fazer alguma coisa, porque há um processo a ser respeitado com o atleta, né? Que é muito importante. Vamos lembrar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, primeiro título de Abel Ferreira, com Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula e companhia. Mas todos eles um pouco mais velhos que o Endrick, né, Abel? Mas tinha tudo bem, 20 para 16 anos tem uma diferença, 19 para 16 tem uma diferença. Isso também é bom a gente lembrar. Essa categoria nem é a dele, né? Não. Nem é a dele. Nós estamos falando dele ter decidido um campeonato sub-20, sendo um sub-17. Sim. Agora, eu não o vejo também, claro, tem a diferença física, mas não é propriamente aquele filé de borboleta, como diria Vanderlei Luxemburgo. Não, ele parece ser forte, né? Opa! Já tem uma explosão física diferente, né? Ele é diferente. Você fazia o quê com 16 anos, Prates? Você fala que comia terra. Olha, não jogava o que o Endrick jogava. Nem passei perto disso daí. Não, é um jogador que tem chamado muito a atenção. E os elogios que ele tem recebido são elogios muito merecidos, Abel. Independentemente de falar que tem que jogar no profissional, tem que jogar agora, jogar amanhã. É que eu acho que não há uma necessidade do Palmeiras hoje em colocá-lo. Agora, se o Abel Ferreira está vendo lá todo dia, conversando com a base, vê uma condição de colocá-lo por alguns minutos, eu não vejo essa necessidade hoje. Acho que o Palmeiras não tem essa urgência de colocá-lo amanhã, entendeu? Caco da Mota. O Prates não tá nada faceiro. Cauteloso. Tá muito conservador o Prates. Tá preso. Preço se solta, Prates. Não, Solta, Prates. Não, vai devagar. Vamos pro Caco lá que ele vai falar. Prates. O Caco vai falar lá. O Endrick, pra mim, tá mais do que na hora de jogar no Palmeiras. Eu vejo que tá no tempo certo, sim. O Palmeiras tá sabendo fazer, mas em algum momento ele tem que entrar. Ele fica num banco relacionado num jogo, no próximo ele tem que jogar. Até porque que hora é essa se o Palmeiras está liderando o campeonato, tem uma boa folga? Eu vejo, claro, que o Abel sabe muito bem isso, tem que administrar o jogo também. Se o jogo está tranquilo, o Palmeiras está vencendo e ele está no banco, é a hora dele entrar. Eu vejo que ele ainda pode desfrutar, sim, da categoria de base, é importante, ele tem seus companheiros ali, principalmente a base da seleção, é importante que ele consiga já vestir a camisa da seleção, como já fez, e tenha muitos gols na base, porque ele vai ganhando casca também na seleção brasileira, com a camisa da seleção. E ele é muito maduro até no seu discurso, ele pede desculpa à torcida do Corinthians, talvez algum jogador profissional nem tenha coragem de fazer isso, com medo de que, palmeirense pedindo desculpa para corintiano. Não, o garoto foi muito humilde, ele é muito bom nas declarações, está muito amadurecido, ele respeita toda a decisão do Abel, ele também falou isso na entrevista, mas eu vejo assim, talento não tem idade, tem que ser utilizado logo. Boa. Porque ele pode sim ser útil para o Palmeiras, por que não? Né? Ele tem um talento, eu sei que o Danilo entrou mais tarde, outros jogadores que a gente estava citando aí, mas ele indica que o talento dele é muito maior. Agora a gente só vai saber isso com ele dentro de campo. Claro que ele pode variar, oscilar, mas eu duvido que a torcida do Palmeiras, se ele for mal, errar um gol na cara do gol, a torcida vai dizer, esse garoto não era o que a gente esperava, não sei o quê. Ele tem que jogar urgente. É muito talento desperdiçado nesse momento pelo Palmeiras, é o que eu penso. Tá vendo, senhor Prates?
Tá vendo? O Caco tem uma outra visão. O cara é diferente. O que pode acontecer? O cara é diferente, o cara é diferente em janeiro, em fevereiro, pode ser diferente em outubro, novembro. Não precisa ter essa pressa toda. Muito preso você. Vamos ser felizes. Não, mas... Vamos ser felizes. Bota o rapaz ali. Ó, o Gabriel Jesus, quando entrou, lembra? Mais fresh, como diz o Tite, né, professor? Não é, Caco? Gabriel Jesus, quando entrou... Fresh, a expressão ele demorou muito para fazer o gol. Tanto que quando ele faz o gol, ele faz aquele descarrego. O mundo não acabou por isso. O rapaz foi embora para a Europa como iria mesmo, porque era um jogador acima, que era outro caso também. O Gabriel Jesus, quando vai para a Europa, tem idade para jogar a Copa São Paulo. Sim. Então, bota o menino. Acho que nessa ordem que está fazendo, tá bom. Porém, entretanto, esse sonho não, essa vontade que muitas pessoas têm de ver logo o Endrick no profissional, pode ser adiada, porque ele tem uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-17. Olha aí, ó. Foi convocado para a Seleção Sub-17, concentração de 2 a 11 de outubro. A seleção se prepara para Sul-Americano em 2023 e tem um jogo-treino contra um adversário ainda não divulgado. Tá vendo? Então tem desafio ainda, né? Nesse período de treinos, professor, o Palmeiras terá 3 jogos a disputar no Brasileirão. Contra o Botafogo fora de casa, contra o Curitiba no Allianz Parque e depois contra o Atlético Goianiense em Goiânia. É no início de outubro, 3, 6 e 10 de outubro. Então o Endrick ainda vai ter que esperar um pouco, provavelmente, porque que dia é hoje? Dia 2. Dia 2 já é domingo, né? Já é um domingo. Já é domingo agora que eles... 10 dias aí. Já na segunda-feira, na próxima segunda. Então, os ansiosos, vai ter que aguardar como eu, mais. Vão ter que esperar um pouco mais, porque ele vai treinar na seleção Sub-17. Fico imaginando a cabeça do garoto também, né? A 1000. Ele certamente tem vontade de jogar logo pelo profissional. E essa ansiedade chega nele também, né? Ele vê as matérias, a torcida pedindo por ele. Foi um verdadeiro alvoroço ele relacionado, aquecendo no gramado no clássico contra o Santos. Então há também essa questão de trabalhar nele, essa ansiedade que vem de fora também, né? Mas ele parece muito maduro, o Caco falou muito bem, né? A postura dele pós-jogo contra o Corinthians, ele tem de comemorar, e honestamente, né? Não tem torcida do Palmeiras, ele vai comemorar pra quem? Só se ele olhar pro céu e agradecer. Não, isso é uma piada. Não dá, né? mas ele tem a gente vê uma maturidade nele também pra aceitar esse processo muito grande. O que é melhor pra ele, então? Um cara que precisa melhorar, desenvolver o futebol, se acostumar com as chegadas, com o físico e tal. Ele já ter algumas oportunidades, nem que seja entrando, sei lá, 10 minutos. No profissional ou treinar com a seleção Sub-17? Esse calendário é bom para ele, é bom pro Abel, porque, vamos supor, esses jogos todos ele fica a serviço da seleção. De repente, os jogos que sobram no campeonato são justamente aqueles jogos sem responsabilidade. De um Palmeiras campeão... Ele entra em jogo de faixa, em jogo de festa. Já vai ser campeão, então? Já, né? Alguém aqui acha que não? O Prats. O Prats, né? É bom esperar acabar, né, professor? Agora... Até ele acha que é, mas ele não quer dizer. Segundou, né? Segundou, ele tá muito conservador, tá muito travado disso. Não. Seja feliz, Prats. Não, eu feliz. Claro que eu tô. Não, eu acho que a empolgação, os pedidos, tudo isso daí tá fazendo parte, tá no pacote. É que a gente lembra muito dos que viraram e talvez não se recorde tanto dos que ficaram pelo caminho. E eu repito, uma coisa é a necessidade do clube hoje. Se o Palmeiras necessitasse, nossa, tá brigando para não cair, não tem quase ninguém, talvez até lançasse o Endrick antes da hora e pudesse perder um jogador que tem muito talento, né, que tem chamado muito a atenção. O Palmeiras hoje não precisa lançar, porque o lançamento do Endrick hoje é muito mais do torcedor, da gente que acompanha futebol, da nossa empolgação, de olhar um jogador que tem chamado muito a atenção com atletas com idade parecida com a dele, até alguns mais velhos, do que uma necessidade do clube, de colocar... Quem é o atacante do Palmeiras hoje que está consolidado, conquistou o coração do torcedor palmeirense e você, Rafael Prats, diz, é esse o cara? Rony. Dudu. Aí. Então não precisa, Abel. E para jogar ao lado do Rony e do Dudu, quem? Não, deixa o Scarpa que depois vai sair. É para variar o esquema do Palmeiras também. O Palmeiras precisa de alguém para essa variação. Por isso que eu já estou pensando até em termos do elenco para o próximo ano. Sim. Ali fatalmente precisa.
Mas acho que nas nas rodadas finais, o Abel, até por um apelo de torcida, a gente sabe que ele não é um cara que cede muito a isso, mas até por uma questão de já estar com o título mais encaminhado, ele pensar também de dar esse afago ao torcedor que tem ido ao Allianz Parque em grande número e apoiado o time, mesmo depois ter saído das competições de mata-mata, como foi Copa do Brasil e Libertadores. Então, acredito que há uma tendência de que ele estreie no profissional ainda nessa temporada. Mas vai ser ali mais pro final, realmente, como disse o professor. Muito bom essa seleção aparecer agora. Seleção geralmente aparece sempre na hora errada. Mas acho que no caso do menino é bom. Tira um pouco essa grita, inclusive por parte da gente, por parte dele, se ele tiver uma ansiedade que ele não revela. Acho até que ele nem revela essa ansiedade, mas claro, por dentro ele também está ansioso para jogar pelos profissionais. É claro que o treino, jogos, a participação nas seleções de base, na Sub-17, tudo isso faz parte. E o cara tem que cumprir e tem que ver como uma honra. Mas ele não aprenderia mais participando do profissional, mesmo que seja só treinando? Do ponto de vista Palmeiras, do que a gente quer dele, sim. Quanto mais ele fica com os profissionais, em tese mais preparado ele estará. Mas eu acho que isso caiu do céu pro Abel. Assim não enchem a paciência dele. Oi? Né? Caiu do céu pro Abel. O parque de diversões dele é jogando, né, Abel? Não, claro que tem importância a seleção brasileira. Se ele ficar treinando, sendo relacionado e não jogar, é pior. É que é um período de treinos. Aí é bom ele ir pra seleção e ficar jogando. Que pelo que eu vi não vai ter jogo nesse período, vai ser só treino pro Sul-Americano do ano que vem, não é isso? Mas acho que então ao contrário exatamente. Ao contrário do Danilo, então não vale a pena. Que o Abel fez um certo, não devia ter ido. Acho que nesse caso o Abel tá gostando dessa ida dele para a seleção. Claro, não ficam me enchendo a paciência para pôr o garoto. É ótimo. Diga, Caco. Não, o que eu vejo assim, se é só treinamento, mas é importante o relacionamento com a seleção, tem que levar nesse aspecto. Eu concordo com o professor que chegou numa boa hora, mas o que não pode depois que volta, mesmo que seja um período só de ambientação, digamos assim, com uma seleção mais uma vez, ele que vem em outras convocações de base, já se destacando, ele tem que ter a oportunidade, porque eu vejo assim, eu sei que tem jogadores que não deram certo, como o Prates falou, eu tenho também esse temor em relação a queimar etapas, mas eu vejo o Endrick aquele muito difícil da gente errar. É quase uma unanimidade o futebol que ele tem apresentado, eu vejo ele muito parecido, desde os vídeos, as jogadas, olhando ele ao vivo também dentro de campo, parecido quando surgiu o Neymar, a gente via, esse aí é diferenciado, esse vai dar certo, e deu certo, olha o que é o Neymar. Eu lembro dos lances de vídeo ainda de futsal aqui em Porto Alegre, do Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, Assis, falando, não, o melhor jogador não sou eu, é o meu irmão, ele joga demais, e quando ele surgiu só se falava nesse garoto, e a gente não viu tanto assim. Depois apareceram aquelas imagens do Ronaldinho Gaúcho no futsal, já sendo um gênio desde pequenininho. Eu não quero fazer essa comparação em termos de nível, mas que é muito complicado, mas eu vejo assim, o futebol é muito difícil de errar a qualidade que tem esse jogador. Por isso que eu vejo daqui a pouco, ele não fica tantos anos no Palmeiras, apesar de ter um contrato, vem uma proposta multimilionária e o Palmeiras não desfruta desse jogador, fica um ano jogando no profissional, só. Não é que nós queremos adiantar, é que ele é precoce em tudo. Ele pede Ele é acima da média, né? E ele é acima da média. Você vê, ele está na seleção sub-17, mas já está no elenco profissional e acabou de ser campeão sub-20. E na Copinha também, a Copinha era até quantos anos? Sub-20. Sub-20 também. A Copinha foi dele, né? Ele tinha 15 quando ele ganhou a Copinha como uma das estrelas do time. Mas isso é importante a gente ressaltar. É um atleta de 16 anos. Tudo bem que ele tem chamado muito atenção, parece ter um potencial que pouquíssimos com a idade dele, até um pouco mais velhos, têm. Agora, ele é um atleta de 16 anos que também tem de desfrutar por ter 16 anos. Conviver com quem tem 17, com quem tem 18, com quem tem 19. Anos tinha Jonas Eduardo Américo. Então, mas você está pensando nos gênios. Quando chegou, os gênios eu começou a jogar no time de cima do Santos Futebol Clube. Não, concordo. Tinha 16. Sim, mas aí, Abel, é a exceção para confirmar a regra. Esses jogadores citados... Mas nenhum jogador a gente pede para começar no profissional com 16. O Endrick está sendo falado porque ele é acima da média. Não sei se ele é um gênio, mas ele é. Ele vem na estrada dando farol, né? Não, o Edu foi para a Copa com 16, em 66. Todo mundo fala que o Pelé foi campeão com 17, mas o Edu estava numa Copa do Mundo com 16, porque realmente era um jogador diferente, como é o Endrick. Já deu para perceber isso.
outros jogadores como o Denner, você batia o olho e falava o que pode acontecer de mais errado com o Endrick. Eu acho que é uma questão física dele bater e voltar no corpo dos outros, né? Pelo menos no começo. Agora, fora isso, o potencial o menino tem. Eu acho que o Palmeiras vai pedir, talvez não nesse momento, mas vai pedir para o elenco do ano que vem 2023. Um jogador assim. Sim. 2023. Não aguentamos mais esperar. É o limite. Fora que os jogadores dessa idade, nesse momento, nessa geração dele, já tem essa discussão. Vinícius Júnior era a mesma discussão. Vinícius vai para o Real Madrid, não pelo que fez pelo Flamengo, porque ele nem pelo Flamengo tinha jogado, mas pelo que fez pela seleção brasileira. Demais, podia ter jogado mais no Flamengo. Também acho. Ficaram muito tempo no banco. É um caso para o Palmeiras se espelhar. Aproveita-se menos, né? Vamos ver o que está pensando o amigo e a amiga fã de esportes na hashtag F360BR, com as mensagens, como por exemplo o Luiz. Futebol tá muito chato, não pode comemorar mais. Saudade daqueles tempos onde o Viola imitava porco. Paulo Nunes com máscara da feiticeira. Edmundo dançando tchan na partida. Hoje tem que fazer gol e pedir desculpa ao adversário. É verdade, Luiz. Ontem não tinha jeito. O Palmeiras foi campeão, não pode comemorar no campo porque tá no estádio do Corinthians. Mas que... É aberração. Ah, não pode ir pra cá porque aqui tá a torcida do Corinthians. Só tinha torcida do Corinthians. Então o time foi campeão, tem que ir pro vestiário de cabeça baixa? E aí a outra aberração da torcida única, né? Que eu até defendo pra poupar vidas. Mas é uma aberração ela existir, claro que é. Não é o natural, né? César, bom dia, amigo. Eu estou vendo que não vai estrear para o time principal. Ele vai jogar na Europa com 16, 17. Vai chegar aqui com um caminhão de dinheiro e não vamos vê-lo jogar, disse o César. Teve um jogador de São Paulo que saiu, não vou lembrar o nome dele agora exatamente, mas é Marquinhos. Marquinhos foi pro Arsenal. Ele jogou muito pouco pelo profissional do São Paulo. O Rogério até fala disso, né? Ele teve pouca oportunidade porque ele já estava vendido e foi embora. E era uma das joias, uma das grandes promessas do futebol tricolor. O próprio David Neres. O Crespo, eu acho, não era o técnico? Acho que era o Crespo. O do Marquinhos, sim. O Pato, o Alexandre Pato jogou o Mundial pelo Inter. Sim. O Inter chegou a esconder o Pato. Jogou o Mundial pelo Inter e nunca jogou Grenal no profissional. Olha aí o que o Flávio Roberto diz. Abel Ferreira não coloca o Endrick por vaidade, disse o Flávio. Esse moleque, quando entrar, vai mostrar que foi um erro ter mandado ele pra Disney. Não, a Disney tá muito bem. Não fala assim, pô. A Disney tá muito bem, muitas atrações, né? Exatamente. Nossa. Mas concordo com a última frase. Muito bons, carrinhos de bate-bate e montanha-russa também. Não foi um erro ter mandado pra Disney não, né, Abel? Teria ajudado na Libertadores e Copa do Brasil. Poderia ter ajudado, eu repito, contra o próprio Atlético Paranaense, que passou com talento de Vitor Roque. Tá? Que não é Quantos anos tem o Vitor Roque? Não é tão mais velho assim. 17, 18? É. Agora, Prats. Não, E aí? O Vitor Roque já está jogando no profissional há algum tempo. Vitor Roque tem um tempo de profissional que o Endrick não tem ainda. É isso, aí eu tô com outro o Prats. estágio. Aí eu tô mais fechadinho também. Eu acho que para ele entrar contra o Atlético Paranaense do nada também não. É Cadê um processo que tinha que ter começado faceirinhos? antes. Se começasse o processo antes, legal. Agora, botar assim Melhor cortar o assunto, porque o professor já está indo pro lado do prato. Esperava isso de você, viu? O professor está indo pro lado de lá, como diria eu tô mais presinho. E olha, investimento mais conservador. Depois de ouvirmos a carteira de investimentos do professor Celso Zelt e Rafael Prats, que acabou de confessar que foi 10 vezes para Disney nos últimos 2 anos, maravilhoso. Ele mapeou. Quem não gosta? Ele mapeou o parque. Ele sabe exatamente. Você quer ir para Disney? Você converse com o Prats, porque ele sabe exatamente todos os pedacinhos daquele parque. Depois faz um mapinha para nós. É maravilhoso. Mapa de calor no parque. O mapa de calor do parque. O Prats aparece em todos os cantos. Sabe quem foi nos momentos de folga, quem esteve na Disney? Jogadores da seleção brasileira. Porque